O maior perigo vem de dentro. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Neste dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 11 do livro Eventos Finais. Neste capítulo, nós lemos assim: aproximamos-nos do fim da história terrestre, e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com uma ansiedade que é incrível, está agindo com os seus enganos e prodígios. Satanás é representado andando em redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação. Ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo, ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. A palavra de Deus declara que, quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder, sob a aparência de cristianismo, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como os espíritos professarão fé nas Escrituras Sagradas e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, a sua obra será aceita como manifestação do poder divino. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador declarado ou do degradado proscrito. É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas em que se alimenta um pecado ou se acaricia um vício. Gênio, talento, simpatia, mesmo ações generosas e benévolas, podem, assim, tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria Igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar, mediante sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave ao seu progresso? A incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois o espírito de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram, sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras.
Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e da sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento dessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com ele. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, poderemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, músicas e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e barulho para ter um carnaval, e isso é chamado de operação do Espírito Santo. Estas coisas aconteceram no passado e hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço, pela maneira por que é dirigida. Não demos lugar a essas estranhas tensões mentais que afastam da verdade a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e a dignidade. O fanatismo, a exaltação, o falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na Igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de gozo. Esforçam-se por isso e chegam a uma confusão do sentimento. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o auge do sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade buscando aprender de Cristo. Satanás
usará toda oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram, juntamente com ele, aparecerão na terra como homens procurando enganar. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Anjos maus, em forma humana, falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá vitória sobre nós. Anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito. Os últimos dias serão marcados por atuação intensa de todos os poderes das trevas, para desviar cada ser humano dos caminhos do Senhor, para afastá-los da possibilidade de salvação. Enquanto o tempo de graça se escoa, Satanás e os anjos caídos trabalham incessantemente a fim de roubar das mãos de Jesus aqueles por quem Cristo derramou seu sangue, por quem ofereceu a sua vida lá na cruz do Calvário. Já vimos anteriormente que o mundo se unirá contra a Igreja. Os poderes do mal usarão as leis e a força do Estado para obrigar as pessoas a aceitarem princípios falsos e uma religião apostatada. Muitos afastar-se-ão da verdade, tomados pelo medo da perseguição, da prisão, da oposição e da morte que o mundo oferecerá à Igreja. No entanto, o nosso mais elevado perigo não está fora da Igreja. Não está naquilo que o mundo pode fazer contra nós. Os nossos piores inimigos, os nossos piores males, virão de dentro. Satanás trabalha no sentido não necessariamente de afastar as pessoas da Igreja. As pessoas podem continuar vivendo a sua religião, mas desde que essa religião não seja religião bíblica, não seja fundamentada na palavra de Deus e do assim diz o Senhor. E por isso, ele se esforça para colocar doutrinas falsas e levar as pessoas a se apegarem àquilo que é absolutamente contrário à palavra de Deus. Dois princípios fundamentais formam a base dos esforços do mal para desviar as pessoas. A pregação da imortalidade da alma, a afirmação de que as pessoas não morrem, que quando morrem permanecem vivas, e por isso os espíritos que estão vivos voltam para comunicar-se com os vivos, e a observância do domingo no lugar do sábado, do sétimo dia do Senhor. Ao lado dessas pretensas verdades, operar-se-á no mundo religioso um falso reavivamento. As igrejas serão tomadas por um aparente fervor espiritual, um culto emocional, cheio de ruído, de música inebriante, de movimentos fortes, de pessoas tomadas pela emoção que cairão no chão, de aparente apego às coisas de Deus, a uma espiritualidade vazia que mexe unicamente com os sentidos e não com a razão. E esse culto emocional vai enganar a muitas pessoas. As pessoas falarão línguas estranhas, farão orações ruidosas. O culto será marcado de muitas coisas que são estranhas à palavra de Deus, mas tudo isso será visto de maneira positiva pelas pessoas como sendo um reavivamento espiritual. E porque usam a Bíblia, ainda que como pretexto,
serão tidos como verdade. Muitos serão afastados da palavra de Deus através desse estado de coisas que ocorrerá exatamente no tempo do fim. Coisas fantásticas acontecerão. Mortos pretensamente aparecerão aos vivos, dizendo ter revelações de Deus. Essas pretensas revelações tornar-se-ão frequentes e chegará o momento em que o próprio Satanás personificará a Cristo Jesus. Devemos ficar atentos para não cairmos nessa cilada. Só estaremos seguros se nos apegarmos à palavra de Deus. Que Deus nos guarde, que nos abrace com a sua verdade e que nos ajude a permanecermos firmes, não sendo enganados por Satanás. Somente o apego à palavra de Deus, o apego à verdadeira revelação do Senhor através da Bíblia, nos manterá seguros. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.